esses dias, parece que já são 10 dias sem chuvas, está deixando o ar mais difícil de se respirar e a gente tem sofrido bastante. Por isso eu pedi aos nossos irmãos do Agora hoje que fossem um pouco mais breves, e a gente vai tentar também ser um pouco mais breve para não cansar demais os irmãos, e alguns até que têm problema de pressão baixa, pressão alta, e com esse calor a coisa pode se agravar um pouco, né? Então a gente vai procurar ser um pouco mais breve hoje. Nós queremos hoje falar sobre mais um personagem bíblico. Não vamos seguir aquela sequência de romanos que nós estamos estudando, porque hoje é um momento especial. Vocês vão saber já no final por que é tão especial. Nós queremos falar sobre uma mulher hoje, e essa mulher, o nome dela é Débora. Houve um tempo na história do povo de Deus em que o povo não tinha governo, o povo não tinha liderança, porque Josué, apesar de ter sido um grande homem de Deus, Josué não formou líderes, ele não deixou discípulos. E quando Josué se foi, o povo de Deus ficou sem liderança, o povo de Deus ficou sem governo, sem direção, sem orientação, a ponto de a Bíblia dizer que cada um fazia o que achava certo, não é? Então o tempo de Juízes, na verdade, amados, foi um caos em termos de organização, em termos de governo, em termos de tudo isso que se espera de uma nação, que se espera de um povo. O período de Juízes foi um período de grande caos no meio do povo de Deus. E é interessante como Deus permite que algumas coisas aconteçam, e sempre com um propósito. Quer dizer, Deus permitiu até mesmo esse momento de caos, porque Deus tinha um propósito. E saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, é exatamente em momentos de luta, em momentos de dificuldade, em momentos de caos, que surgem os verdadeiros líderes no meio do povo de Deus. Por que, amados? Por definição, líder é aquele que identifica uma necessidade, aquele que identifica uma carência e faz alguma coisa para atender aquilo. Porque identificar problema, todo mundo identifica, não é? Aliás, tem gente que é prático nisso. Tem gente que toda semana identifica um problema novo, em casa, na igreja, no trabalho, Tem gente que toda semana vai falar com o patrão, fala: ó, patrão, aquilo ali está com problema, ó, patrão, aquilo ali está com problema, ó, patrão, aquilo ali está com problema. E na igreja também é assim, né? Tem gente que sempre está noticiando para a gente os problemas, que está identificando por aí, né? Agora, o verdadeiro líder é aquele que, além de identificar, ele tem que ter um olho clínico, além de identificar, tem que ter essa sensibilidade, mas o verdadeiro líder é aquele que faz algo para suprir, para resolver a situação. Esse é o verdadeiro líder. Você entende isso, amém? Ou seja, no meio desse caos que o povo de Deus vivia no período de Juízes, em que cada um fazia o que achava certo, eu imagino que é um verdadeiro caos, porque, pensa bem, meu irmão, hoje, com esse mundo que a gente vive, nesse mundo que a gente vive, de corrupção, de criminalidade, de tráfico de drogas, de homossexualismo, invadindo as casas, invadindo as escolas, ontem invadiram até um campo de futebol aí, um clube de futebol. Quer dizer, hoje é isso que nós vivemos, e hoje tem governo, tem polícia, tem justiça, e a gente percebe o caos que a gente vive. Você já imaginou, se não houvesse justiça, se não houvesse polícia, se não houvesse governo? Pois é mais ou menos isso que o povo de Deus vivia ali. Entretanto, Deus nunca desampara o seu povo. Deus nunca desampara o seu povo.
E no meio desse caos, começam a surgir verdadeiros líderes, autênticos líderes. Líderes de verdade, líderes inspirados por Deus, porque nasceram no meio do caos, no meio da luta, no meio da dificuldade. Tem gente que quando vê a coisa ficar preta, ele corre, não é? Por quê? Porque ele só quer, como dizem no popular, só quer mamão com açúcar, né? Então o primeiro sinal de problema, a pessoa corre, a pessoa foge. Fala assim, não, essa igreja tem muito problema, aí vai para outra. Aí chega lá, fica um tempinho de lua de mel, daqui a pouco descobre que lá tem problema. Não, essa igreja tem muito problema, eu vou para outra. Aí fica em lua de mel uns meses, depois descobre que tem problema. Não, essa igreja tem problema. Para esses, eu queria até deixar um recado, né? Falar, meu irmão, se algum dia você encontrar a igreja perfeita, não entre, porque você vai estragar ela. Porque na verdade, nenhum de nós é perfeito. Todos nós somos falhos. A igreja é feita de seres humanos. A gente sempre ouve, o fulano passou por mim, me cumprimentou. Meu irmão olhou torto para mim. Meu irmão, às vezes ele está com estrabismo, que está olhando torto. Né? Mas enfim, a verdade é que no meio de qualquer caos, de qualquer luta, de qualquer dificuldade, é ali que Deus forja os verdadeiros líderes. Porque o verdadeiro líder, ele não é formado numa faculdade. O verdadeiro líder, ele não é formado num seminário. O verdadeiro líder não é aquele que tem pós-graduação. O verdadeiro líder é aquele que é forjado no meio da luta, no meio da dificuldade, e forjado por Deus. Você entende isso, amém? Por isso que eu quero falar de Débora hoje. Porque Débora foi uma juíza, foi uma profetisa, foi uma mulher que surgiu no meio do caos e decidiu que ela podia fazer alguma coisa por aquilo. Ela percebeu um problema, percebeu uma dificuldade e ela se dispôs. Ela falou, não, eu posso fazer alguma coisa por isso. Então abra sua Bíblia lá em Juízes capítulo 4. Livro de Juízes, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Escola Bíblica Dominical. Amém. Juízes 4. Nós vamos ler apenas o verso 4 e o 5. Diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém? Vamos orar. Aleluia, Pai. Pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor, eu quero te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite, Pai. Fala com cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, como eu disse, Débora foi, como os demais juízes, foi uma liderança espontânea. Uma liderança que surgiu naturalmente, espontaneamente no meio do povo de Deus. Ela não foi líder porque ela era filha de um profeta, ou filha de um sacerdote, ou porque era esposa de um sumo sacerdote, não. Ela surgiu por causa do caos, ela surgiu por causa da luta, ela surgiu por causa da dificuldade. Essa é uma lição preciosa para nós. O interessante é que o nome Débora significa, em hebraico, significa abelha. Interessante porque
abelha, ela tem um sentido duplo, vamos dizer assim, porque a abelha é que produz mel, né? Então lembra a doçura do mel. Mas a abelha também tem um ferrão, né? Que lembra uma arma de guerra. Essa talvez seja a melhor demonstração do caráter ou da característica de Débora. Débora realmente era uma mulher cheia de compaixão, que tinha a doçura do mel, mas era também uma mulher preparada para a guerra, uma mulher disposta a enfrentar o que viesse pela frente. E eu sei de muitas Déboras, conheço muitas, sabe por quê? Eu acho que toda mãe é Débora. Quem é mamãe aqui já? Acho que toda mãe é Débora, nesse sentido, né? Por quê? Porque a mãe tem a doçura com o filho, com a filha, com os filhos, mas a mãe também, ela está sempre armada para a guerra, porque é aquilo que o pastor falou agora há pouco lá na escola bíblica, né? Eu posso falar do meu filho, mas você não, né? Eu posso falar, meu filho é folgado, mas você não pode falar que ele é folgado, não. Você não se arrumou guerra comigo, não é assim, mamães? Né? E eu acho então que cada mãe tem um pouquinho de Débora mesmo, porque toda mãe tem essa doçura no trato com seu filho, mas toda mãe também parece ter um ferrão pronto para defender a sua cria, defender a sua prole. Uma outra característica interessante que a gente vê em Débora é que ela tinha uma vocação, ela era profetisa, ela tinha um chamado de Deus, ela era uma mulher consagrada a Deus. No verso 4 a Bíblia diz isso. E o interessante é que apresenta Débora primeiro como profetisa, antes de falar do próprio marido dela, né? Não que o ministério esteja acima da família, não, mas demonstra que ela tem uma verdadeira vocação, demonstra que ela tem mesmo um chamado de Deus, demonstra que a importância do chamado de Deus na vida dela, demonstra como era importante na vida de Débora o propósito que Deus tinha para realizar através da vida dela. Então nós vemos a Bíblia apresentando Débora primeiro como profetisa e depois falando do seu marido. Aliás, o fato de ter marido é uma demonstração de uma mãe de família, de uma mulher que tinha uma família, uma mulher que conciliava o seu ministério e a sua família. Por ser uma mulher reconhecida na Bíblia como profetisa, como juíza, mas sem deixar de mencionar que ela era esposa de um marido. Ou seja, havia uma conciliação, não era uma coisa não impedia a outra, uma coisa não atrapalhava a outra. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, o nosso chamado, o chamado que Deus tem para nós, nunca vai trazer problema para o nosso lar, para a nossa família, porque eles não são contraditórios. Você pode ter problemas em casa e isso afetar o seu ministério, mas não porque o plano família é contraditório ao plano ministério. Porque se fosse assim, Deus não chamaria ninguém para o ministério, ou chamaria somente solteiros, somente viúvos e viúvas. Mas Deus nos chama para uma obra, Deus nos chama para uma realização, e isso não vai conflitar com a nossa família. Nós podemos ter outros conflitos que parecem que é por causa do ministério, ou que até respingam e afetam o nosso ministério, afetam o nosso chamado, mas a nossa família não é impedimento para o ministério, e o nosso ministério não é impedimento para a nossa família. Você entende isso, amém? Amém. Eles são perfeitamente conciliáveis. Outra questão interessante é que ela tinha uma missão muito especial. A Bíblia diz que ela foi chamada para julgar o povo. Amados, é interessante que, por entendermos e sabermos que os juízes brotaram espontaneamente no meio do povo de Deus, quer dizer, eles não eram nomeados, não faziam concurso público para ser juiz, não faziam faculdade de direito para ser juiz, não fazia estágio para ser juiz. As pessoas reconheciam em alguém essa capacidade, essa habilidade de resolver conflitos,
de apaziguar conflitos, de ser uma pacificadora. Então, as pessoas, a nação já reconhecia em Débora, já olhava para Débora como alguém capaz de resolver conflitos, como alguém que tinha habilidade para colocar paz onde havia discórdia. Você entende isso, amém? Essas são características de Débora. Ela tinha a habilidade de organizar pessoas, porque a maioria dos conflitos naquela época aconteciam por causa da falta de organização, da falta de ter um Estado organizado, um governo organizado. E ela então tinha essa habilidade de organizar as pessoas, de apaziguar as pessoas, de julgar o direito das pessoas. Uma outra característica interessante e importante é que Débora tinha o seu lugar. Ela tinha um lugar definido para exercer o seu ministério. Deus colocou, tanto que ali chama, no verso que nós lemos, que ela atendia debaixo da palmeira. A palmeira tinha um nome, era palmeira de Débora. Como é que está aqui? Palmeira de Débora. Ou seja, as pessoas olhavam para aquela árvore e falavam, ali é a palmeira de Débora, né? Porque ali é o lugar que Deus escolheu para ela. Ali é o lugar onde ela exerce o ministério dela. Você já encontrou sua palmeira, meu irmão? Você já encontrou a sua palmeira, meu irmão? O lugar onde Deus quer te usar, o lugar onde Deus vai usar a sua vida, o lugar onde Deus te capacita a exercer o teu ministério. Cada um de nós precisa encontrar a sua palmeira. Cada um de nós precisa se fixar, porque palmeira é um negócio que tem raiz. Não dá para falar, não vou mais exercer o meu ministério aqui, vou pegar minha palmeira aqui, vou sair e vou plantar em outro lugar lá. Não funciona assim, né? Não dá para fazer assim. A palmeira tem raiz. Ministério tem raiz, irmão. Ministério tem que fixar no lugar. E a gente precisa entender isso também. Outro destaque interessante que ela não foi colocada num lugar de luxo. Ela não foi colocada num grande templo ou numa grande tenda. Era debaixo de uma árvore, debaixo de uma palmeira. E isso não a impedia de exercer o ministério dela. A gente às vezes ouve por aí, às vezes a gente recebe pessoas, a gente vai muito pregar em outras igrejas, e vez por outra a gente escuta algum queixoso, né? Alguém que chega e fala assim, pastor, nessa igreja aqui não tem oportunidade, nessa igreja aqui o pastor não me dá oportunidade. E eu fico pensando, peraí meu irmão, acho que você não achou a sua palmeira ainda. Por que você não vai pregar debaixo da árvore? Tem que ser aqui, tem que ser no púlpito, tem que ser em destaque, tem que ser para todo mundo ver. Você não pode orar em secreto, você não pode interceder sem que ninguém veja que você está intercedendo. Ou você acha que é menos nobre, ou você acha que é menos valorizado por Deus quem está lá quietinho, lá no seu quarto, orando pela igreja toda, orando pelos irmãos que estão enfermos, orando pelos irmãos que estão desempregados, procurando emprego? Você acha que Deus considera menos? Você acha que Deus considera mais quem está aqui na frente? Não, irmãos. Nós precisamos encontrar a nossa palmeira. Talvez não seja um púlpito, talvez não seja um instrumento, talvez não seja um microfone, talvez seja lá em secreto, lá na tua casa, escondidinho, fechado no seu quarto. Mas Deus vai te usar tremendamente para abençoar vidas. E Deus vai te honrar por isso, porque você honrou o ministério dele, o ministério que ele te entregou. Então, meu irmão, minha irmã, encontra a tua palmeira, encontra um lugar onde você vai servir a Deus. Não importa se seja, mesmo que seja lá no meio da rua, mesmo que seja dentro do teu quarto, lá em secreto, só você e Deus, intercedendo pelos outros. Mas encontre um lugar onde Deus vai te usar. Amém? Outra questão interessante é que, apesar de ser um lugar simples e humilde, apesar de ser um lugar onde ela só encontrava gente com problemas,
Você vê que para procurar um juiz é só quem está com problema mesmo, né? Quer dizer, ela não encontrava quem estava de bem com a vida. Quem estava de bem com a vida não ia procurar dela. Quem estava numa boa, quem estava em uma zona de conforto não ia procurar dela. Só os mais aflitos procuravam por ela. E hoje a gente vê que muitas vezes as pessoas não querem ficar perto de quem tem problema. As pessoas só querem ficar perto de quem está de bem com a vida. Só querem ficar bem de quem tem grana. Só querem ficar perto de quem tem saúde, de quem tem disposição, de quem tem ânimo, de quem está pronto. Ô pastor, vamos. É aquele irmão mais desanimadinho, aquele irmão mais encabulado, aquele mais tímido, aquele mais fraquinho, aquele que está com problema de saúde, aquele que é pobrezinho, não. Deixa no canto lá. Mas Deus não é assim. Os juízes só atendiam quem estava em dificuldade. Os juízes só atendiam quem tinha problemas. Por isso, meu irmão, minha irmã, tem amor por aqueles que têm problemas também. Amém? Amém ou não? Amém. A gente vê muitas vezes as pessoas criticando, né? Às vezes está falando assim, olha, aquele lá tem um problema, olha, o filho da fulana tem um problema, olha, o filho do ciclano tem um problema. E na verdade o que a gente tem que fazer é se aproximar e não se afastar. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. E o povo de Deus ia até ela. E olha que ela morava numa montanha. Diz lá o verso 5 que ela morava numa região montanhosa. Ela morava num lugar alto, quer dizer, tinha que escalar a montanha para conseguir falar com ela. Não era lugar de fácil acesso, não era fácil chegar até ela, não era simples, era complicado. Naquela época não tinha estrada, não tinha escadaria, não tinha escada rolante, não tinha elevador. Tinha que fazer uma escalada para ir conversar com ela. Glória a Deus. Já está chovendo já? Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Então, amados, era difícil ir até dela. Meu irmão, olha, a gente não tem ar-condicionado, nós já temos alguns ventiladores, nós não ficamos no sol. Eu profetizo que nós vamos ter ar-condicionado aqui. Receba a profecia e desembolse disso. Não era fácil chegar até dela. E provavelmente não tinha nem esse conforto que a gente tem aqui, que não é muito, mas é alguma coisa. Você imaginou você ter que escalar uma montanha e ficar na sombra do coqueiro, na palmeira, para poder ser atendido, para poder ser aconselhado, para poder ouvir uma palavra da parte de Deus? Ô meu irmão, minha irmã, você ainda reclama de vir para a igreja? Você ainda reclama de ter que vir até aqui para ouvir a palavra de Deus? Olha lá, hein? Olha o que o povo tinha que fazer para ouvir a palavra de Deus. Eles tinham que escalar a montanha. Enfim, queridos, ela esperava o povo ir até ela e ela tinha uma palavra da parte de Deus. Mas há uma outra característica que não está aqui nesses dois versículos. Um outro chamado de Deus para a vida de Débora, que está no capítulo 5, que é o capítulo seguinte, no verso 7. Ela dá um outro nome para o seu ministério, de juíza e de profetisa. Olha o que diz aí, capítulo 5, verso 7. Ela diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Meu irmão, minha irmã, Débora deu um outro nome para o ministério dela. Falou: olha, eles me chamam de juíza, eles me chamam de profetisa, mas o que eu sinto no meu coração é que eu sou mãe de todos eles. Esse era o amor que Deus havia colocado no coração dela. Foi esse o sentimento que Deus colocou no coração dela. Foi essa a decisão que ela tomou para assumir o ministério dela. Ela não assumiu
porque ela foi batizada no Espírito Santo, começou a orar em língua e falou: agora eu sou profetizo. Não. Olha, Deus me mostrou isso, então eu sou profetizo. Olha, as pessoas estão me procurando para julgar causa, então eu sou juiz. Não. Ela deu outro nome para o ministério dela. Ela disse: eu me levantei para ser mãe desse povo. Eu me levantei para ser mãe dos problemáticos. Eu me levantei para ser mãe dos caídos. Eu me levantei para ser mãe dos doentes. Eu me levantei para ser mãe daqueles que estão se arrastando. Eu me levantei para ser mãe daqueles que não têm saúde. Eu me levantei para ser mãe daqueles que ninguém quer abraçar. Eu me levantei para ser mãe dos viciados. Eu me levantei para ser mãe desses. Mais do que ser profetisa, mais do que ser juíza, ela tinha uma outra cara para o seu ministério. Ela tinha uma outra identidade para o seu ministério. Você entende isso, amém? Daí, nos dias de hoje, nós temos também um trabalho exatamente como esse. Um trabalho chamado Desperta Débora. Um trabalho que se chama Desperta Débora porque quer despertar mulheres para se levantar, para serem mães de outros. Mães de meninos e meninas que estão se perdendo lá fora. Deus quer levantar mulheres que digam também: eu vou me levantar e vou ser mãe. Mãe biológica, como algumas já são, mas também mães adotivas. Também mães espirituais, de meninos e de meninas, de jovens e de adolescentes, que muitas vezes estão sofrendo, estão se perdendo lá fora, porque não tem uma mãe com a orientação que você tem, porque não tem uma mãe com o Espírito Santo de Deus, como você é. Você entende o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. E eu queria falar um pouco sobre esse ministério também. Está no ponto, não? Tá? Mateus, vê o som aqui para mim. Eu queria que você assistisse a esses slides que nós preparamos. Eu acho que não tem som não, né? Ah, não tem som, é só projeção. Desculpa. Apaga aqui o número 1 para mim. Esse é o ministério. Deixa eu apagar melhor para a gente enxergar melhor. Aí. Esse é o ministério Desperta Débora. É um ministério só para mulheres. É um ministério só para a oração, só para a intercessão. Intercessão a favor de filhos. Pode pôr o próximo. Desperta Débora. O nome Desperta Débora veio da leitura de Juízes 5:12. Quando Débora, uma mãe, se levantou para defender Israel, sua nação, ela disse para si mesma: desperta, Débora, desperta, acorda. No texto bíblico, Débora afirma que as aldeias estavam desertas, outros deuses surgiram na nação, até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. Esse chamado de Deus para Débora é o chamado que nós queremos estender para as mulheres da nossa igreja, para as mães que estão aqui hoje. Passo o próximo. Quem era Débora? Aí ele mostra algumas qualidades de Débora: sábia, persistente, determinada, corajosa e audaciosa. Próximo. Sábia. Verso Juízes 5:9. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Próximo. Persistente. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela queria a presença de Deus com ela. Próximo. Era determinada. A guerra estava às portas. Juízes 5:8. Débora orientou o general de guerra, né, para como se dar bem na guerra. Corajosa. Por mãe Israel me levantei. Juízes 5:7. Audaciosa. Fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. Juízes 5:13.